estamos expondo essa epístola desde o tempo de isolamento. Ela trata da nossa suficiência em Cristo. Nós já temos pregado sobre ela já há alguns meses. E estamos na parte prática da epístola, que trata de como vivemos na prática a realidade da nossa união com Cristo, pela qual nós morremos juntamente com Ele para o pecado e ressuscitamos com Ele, pela qual nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. A vida cristã consiste, como nós temos visto, num contínuo morrer para o pecado, numa contínua mortificação do pecado, num contínuo despojar-se do velho homem. Nós vamos ler então Colossenses 3, apenas do versículo 8 ao 11, onde estamos tratando ainda desse despojar-se do velho homem. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Oremos. Em nome de Jesus, queremos nos aproximar mais uma vez de Ti, Senhor. Já estamos na Tua presença para suplicar, mais uma vez, que o Senhor dirija agora o nosso coração, que se cala diante da Tua voz, que ressoa pelo Teu Espírito falando na Escritura. Que o Senhor seja servido usar-me, que fale ao meu coração em primeiro lugar, e ao coração dos meus irmãos. Sejamos nessa noite confrontados com os restos mortais do velho homem, ainda presentes em nós. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar citando aqui um trecho de um sermão de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, intitulado Um Homem em Duas Naturezas. Ele comenta Romanos 5:24, onde o apóstolo Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Spurgeon diz assim em um trecho do seu sermão: as pessoas não regeneradas, as pessoas que não foram renovadas por Deus, convertidas, que herdaram, elas têm somente uma natureza que elas herdaram de seus pais através da transgressão de Adão. E essa natureza consiste no mal. Portanto, é o mal e somente o mal que habita nelas, e isto continuamente. A natureza meramente humana, diz Spurgeon, ela é comum a todos os homens, e ela tem em si algumas excelentes características, ao julgar-se apenas entre os homens. O homem meramente natural, isto é, aquele que não nasceu de novo, ele pode ser honesto, ele pode ser gentil, e ele pode ser até mesmo generoso. Ele pode ter pensamentos nobres e generosos, e pode atingir um discurso verdadeiro e viril. Mas quando chegamos a questões espirituais, que dizem respeito a Deus e à eternidade, à glória e à santidade, o homem natural não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada para conquistar a perfeita justiça de Deus e para agradar a Deus. E tudo o que nós chamamos de bondade nesse homem natural, nesse homem não regenerado, é apenas horizontal, é apenas na sua relação com os homens. Porque no que diz respeito a Deus, no que diz respeito a como Deus vê esse homem, não há quem faça o bem. Isso porque a mente carnal, em toda a sua abrangência, ela está caída e ela está em inimizade com Deus. Ela é inimizade, diz a palavra de Deus.
o homem natural não conhece as coisas de Deus, nem nunca pode conhecê-las. Spurgeon tem razão, e aqui eu menciono o que está escrito em Romanos 8, de 6 a 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Escritura igualmente afirma em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita, não dá as boas-vindas às coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Spurgeon, portanto, prossegue descrevendo agora a pessoa regenerada. Agora, quando um novo homem se torna cristão, diz o pregador, ele se torna um novo homem por infusão de uma nova natureza. Ele é naturalmente morto em delitos e pecados, sem Deus e sem esperança. O Espírito então vem, o Espírito Santo, e entra nele e implanta nele um novo princípio, uma nova natureza, uma nova vida. E esta vida é um princípio elevado, santo e sobrenatural. Ele é, na verdade, a natureza divina, um raio do grande Pai das luzes. E o Espírito de Deus, então, habita nesse novo homem. Assim, o cristão se torna, aqui é o nosso ponto principal relacionado à mensagem, o cristão se torna um homem duplo, um homem dobrado, dois homens em um. Por quê? Porque quando Deus implanta a nova natureza no homem, ele não extirpa a velha natureza, não ainda nesta vida. Ele tão somente implanta uma nova natureza e ele quebra o poder letal e destrutivo da velha natureza. É isto que ocorre. Então o cristão é um homem duplo. Alguns imaginam, prossegue Spurgeon, que a velha natureza tirada do cristão, isto é, quando a nova natureza é implantada, que essa velha natureza é tirada do cristão. Não é assim, pois a palavra de Deus e a experiência nos ensinam o contrário. A velha natureza está no cristão inalterada. O princípio do pecado, o mesmo que era antes, tão ruim como sempre foi, enquanto a nova natureza nele é santa, pura e celeste. E, portanto, meus irmãos, é daí que surge o conflito entre as duas naturezas. E Spurgeon ressalta ainda, para concluir a sua palavra, que a graça não mutila esse corpo de pecado chamado carne, não corta os seus membros, ela o deixa intacto, embora, bendito seja Deus, que o crucifica, cravando-o na cruz de Cristo. A cruz, vocês sabem, é uma morte dolorosa, porém lenta. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5, ali por volta do capítulo 20, versículo 26, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas a carne reclama. A carne sempre quer descer da cruz, porque dói. Mas nós devemos todos os dias mortificar a carne. Como eu já citei ainda em mensagem anterior, concordando com esta mesma verdade ressaltada por Spurgeon, Chris Lundgaard, no livro que eu recomendo, O Mal que Habita em Mim, ele observa que quando a graça de Deus ela transforma a nossa natureza, ela não transforma a natureza da carne, ela não transforma a natureza pecaminosa, ela a conquista, ela a enfraquece, ela a fere mortalmente. No entanto, a sua desafiante malignidade permanece latente em nossa carne. Eu também citei John Owen a nos relembrar que os mais excelentes crentes, por causa de tudo isso que eu falei, que estão livres do poder condenador do pecado, ainda assim, todos os dias de suas vidas, devem mortificar o poder interior do pecado. Porque o poder, o vigor e o consolo da nossa vida espiritual dependem de nossa mortificação quanto às obras da carne. É por isso que Paulo aqui, ele vai nos dizer que por causa da nossa união com Cristo, não só é possível,
mas é um dever do crente mortificar os feitos do corpo. Lembremos-nos que Paulo está falando aqui que a vida cristã, ela decorre da nossa união com Cristo. É viver na prática aquilo que ocorreu conosco em Cristo. E no capítulo 3 de Colossenses, ele havia dito, observe aí, primeiro que nós fomos ressuscitados com Cristo, no verso 1, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aí ele diz, um segundo fato, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, Paulo está dizendo, por causa dessa união mística do crente com Cristo, tudo o que aconteceu com Cristo ocorreu conosco. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E isto traz implicações para a nossa vida. Nós não nos tornamos, primeiro, bons para realizar o bem, ou melhor, para merecer a justiça de Deus. Nós somos justificados, nós somos regenerados, e por isso temos que viver uma vida cristã, uma prática cristã, que consiste, como nós já vimos, num contínuo morrer. Observe que o verso 3 diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas logo no verso 5, aquilo que ele falou como um fato, agora ele descreve como um imperativo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então vocês morreram com Cristo, por isso vocês precisam fazer morrer todos os dias a sua natureza terrena. Vocês precisam na prática tomar posse dessa verdade, que é verdade, é fato. Se você é crente de fato, você há de tomar posse disso. E depois ele diz ainda que nós devemos nos despojar, no verso 8, e ele diz, por quê? No verso 9, porque vos despistes do velho homem. Então eu ressaltei que até o verso 11, Paulo destaca a vida cristã em termos negativos. Ele está aqui especialmente considerando o fato de que morremos com Cristo e de que por meio de Cristo fomos despojados do velho homem, daquela velha natureza que Spurgeon mencionou, que era todo pecado, toda mal. Agora nós temos uma nova natureza, mas a velha está aqui. E eu preciso todos os dias mortificar essa velha natureza e alimentar a nova natureza. Eu preciso todos os dias me despir da velha natureza. É isto que Paulo fala. Nós já mencionamos aqui, meus amados irmãos, que na primeira lista de vícios a serem abandonados, Paulo tratou de pecados pessoais ligados à vida sexual. Verso 5 em diante, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e pecados ligados às posses, à avareza, que é a idolatria. Nessa segunda lista, no verso 8, Paulo trata também de pecados ligados aos relacionamentos, dos quais já vimos aqueles que são ligados mais aos sentimentos pessoais, né? Ira, indignação e maldade. Foi disso que nós tratamos na semana passada. O tema, aqui é a segunda parte do tema, livrando-se dos trapos do velho homem. Esse é o tema da nossa mensagem, né? Livrando-se dos trapos do velho homem, porque essa palavra despojai-vos, no verso 8, ela traz a figura de tirar uma roupa, de despir-se de uma roupa velha, de um trapo andrajoso, sujo, fedorento, que precisa ser jogado fora para vestir-se uma nova roupa. Então hoje nós veremos ainda pecados ligados aos relacionamentos, porém mais relacionados à linguagem, né? Paulo alista, à guisa de exemplo, alguns trapos que devemos jogar fora, pôr de lado. Nós já falamos, só para relembrar, da ira pecaminosa, aqui descrita nos termos ira e indignação. Agora despojai-vos de tudo isso, no verso 8. Ira e indignação, que se referem ambas as palavras àquele sentimento permanente, que é o caso da palavra ira, ou a explosão de ira, que é o caso da palavra indignação, mas ambas descrevendo uma irritação, uma agressividade, um estado de animosidade devido à provocação pessoal. Nós vimos que a ira pode ir de segundos de explosão a décadas de ressentimento e amargura. Ela também pode ser consciente ou inconsciente, pode ser claramente expressada ou permanecer sepultada atrás de uma fachada calma e sorridente. Nós vimos ainda, meus irmãos, que quando nós expressamos nossa ira, nós somos inclinados a desviar o foco de nós, do nosso pecado,
e acusar aquele que nos provocou, e assim nós desviamos a nossa atenção da pessoa e ocultamos a verdadeira motivação da nossa ira, o orgulho ferido, o senso de valor, né, de amor próprio ferido, e essa é a verdadeira motivação, nossa própria cobiça, o próprio prazer, de onde procedem guerras e contendas, que é entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, diz Tiago no capítulo 4, verso 1 da sua epístola. Por isso a mágoa e a ira sempre andam juntas, e nós falamos de pessoas que sofrem de ira crônica. A ira está no coração de algumas pessoas só esperando para se manifestar, de modo que não tratar da ira, nós vimos, é dar lugar ao diabo, como Paulo fala em Efésios 4, 26, 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E quando a ira não é posta de lado, quando ela não é tratada em todas as suas manifestações, seja pela simples amargura, pela cólera, pelo rancor, enfim, ela comumente nos leva à maldade, que é o outro pecado que ele fala aí, ira, indignação e maldade. E nós vimos que Paulo cita logo em seguida a maldade, e nós já meditamos também sobre ela, que se refere àquela má inclinação da mente, a perversidade de disposição que deseja o mal para o próximo, que envolve tanto uma maquinação consciente, deliberada, como inconsciente contra o próximo, seja em forma de críticas, seja como uma suspeita quanto às intenções do próximo. Pois bem, meus irmãos, a maldade, por sua vez, comumente descamba para os próximos pecados, que é o que nós vamos especificamente tratar aqui, que nós podemos chamar de pecados da língua. E Paulo menciona 3, não é? Maledicência, linguagem obscena e mentira. Está muito claro aqui no verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Então, preste atenção, crente. A maledicência ainda está em mim e em você. Você é crente, você tem uma nova natureza, você foi justificado, não há mais nenhuma condenação para você, mas aquele que te livrou da condenação do pecado, na justificação, por meio da santificação, te livra do poder do pecado, e ele convoca a mim e a você para participarmos dessa luta contra o pecado de maneira consciente, de maneira implacável e continuamente. E Paulo então diz: despojai-vos de tudo isso, maledicência. O que é maledicência? Vamos falar primeiro de maledicência. Maledicência traduz literalmente a palavra grega blasfêmia. Essa é a palavra grega mesmo, blasfêmia. A gente transliterou a palavra, né? Blasfêmia é o ato de falar mal de alguém com o propósito de desonrá-lo. É isso que é maledicência. Então, dentro desse conceito geral, e aqui eu quero convocar os irmãos a fazerem o que eu pretendo fazer, o que fiz quando preparei esta mensagem e o que eu vou fazer agora quando eu prego. Porque antes de tudo eu prego a mim. Que você examine o seu coração para ver se esse não é um trapo velho que você talvez carregue há muito tempo. A maledicência, meus irmãos, assume diferentes formas. E eu vou mencionar aqui pelo menos três formas de maledicência. A primeira delas é muito comum e é muito conhecida nossa. É uma coisa que todos nós gostamos de identificar nos outros, mas temos dificuldade de assumir como pecado próprio. É a chamada fofoca. A fofoca é uma forma de maledicência. Jerry Bridges, num livro que eu também recomendo, Pecados Intocáveis, comenta que geralmente a fofoca é baseada em rumores, não em fatos que estão comprovados, mas em rumores, o que torna o pecado ainda pior. Porque eu espalho uma notícia da qual eu não tenho certeza. Eu sempre digo assim: olha, eu não tenho certeza. Vou te falar um babado aqui, mas eu não.
Dizem as más línguas, e o miserável nem está percebendo que ele está se acusando, né? Porque dizem as más línguas, a minha não é, mas todas as outras são. Dizem as más línguas que, e aí você já, veja a dupla acusação. Você está dizendo que a má língua diz, então se é má língua, então já não é confiável. E se você está dizendo, você é o quê, miserável? Desculpe. Miserável pecador. Sua língua é o quê? É boa. Se está espalhando. Então, por causa de ser baseado em rumor, isso torna esse pecado ainda pior. Parece, diz Jerry Bridges, que fofocar, e eu diria, não parece, é isso mesmo. Alimenta nosso ego pecador, especialmente quando o comentário que passamos adiante é negativo em relação a desafetos. Ou seja, falar do defeito do outro faz nos sentir melhores. É por isso, meus irmãos, que as revistas de fofoca são as mais lidas. Se a gente lesse, por exemplo, os clássicos da literatura, ou principalmente a escritura, como a gente lê textos de fofoca, né? Ficar conferindo a intimidade desse ou daquele artista, daquele jogador ou daquela top model, e se refestela com isso, e até tem um tal de fuxico gospel agora, né? Tem na internet, fuxico gospel. Você quer saber fofoca de todas as denominações? Você vai lá no fuxico gospel, que tem lá sempre um podre com o qual a pessoa ganha dinheiro e expõe o povo de Deus. São muitas as passagens, meus irmãos, em que a palavra de Deus nos adverte contra a fofoca. Entre elas, eu destaco o que está escrito em Levítico 19, 16. Eu peço que você abra lá. Levítico 19, 16. É interessante isso. Você sabe que logo que em Êxodo capítulo 20, você sabe qual é o sexto mandamento, não é? Não deveria memorizar. Crente deve memorizar a lei. Porque embora ele não esteja debaixo da condenação da lei, ele tem prazer na lei de Deus, porque ele quer agradar a Deus. E como é que ele sabe a forma de agradar a Deus? A lei nos diz. Então ele cumpre a lei como um instrumento santificador de Deus, porque ele ama a Deus. E eu queria só citar isso. O sexto mandamento a gente usa muito, inclusive para se colocar contra a pena de morte, né? A gente não, que eu não uso nesse sentido, mas muitos usam erradamente. Olha, a Bíblia diz, não matarás. Não matarás. Mas você sabia que matar ali vai além de tirar a vida física? O Senhor Jesus interpretou e aplicou este mandamento em Mateus 5. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem lhe proferir um insulto, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe disser tolo, estará sujeito a inferno de fogo. Que Jesus está dizendo que quando você se ira, quando você guardar ira contra o seu irmão, e quando você ofende o seu irmão, você está quebrando o sexto mandamento. Porque você não assassina o seu irmão apenas quando você lhe tira a vida física. Você assassina o seu irmão quando você assassina a sua reputação, por exemplo. Quando você mancha, quando você denigre o seu nome. Então é por isso que, observe, eu estou citando esse mandamento porque ele está ligado a Levítico 19, 16. Observe o que diz. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Veja, o mexeriqueiro é o fofoqueiro, né? Vem de mexerica, que é um dos nomes para a tangerina, né? Porque quando a gente começa a descascar a tangerina, todo mundo sabe que tem uma tangerina ali no ambiente, porque se espalha. Então, mexerica é assim, o mexerico é assim, se espalha, né? Só que o cheiro não é agradável como de uma tangerina, né? É podre. Mas ele diz, não andarás, porque é normal o fofoqueiro andar de casa em casa, não é? E espalhar. E agora ele nem precisa andar, não é? Ele pode, num teclado, correr o mundo
e espalhar notícias falsas, espalhar as chamadas fake news. Mas ele diz aqui, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Mas olha o que ele diz em seguida, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. O que ele quer dizer? Quando você faz fofoca, você está atentando contra a vida do seu próximo. Você está quebrando o mandamento que diz, não matarás. Nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos, com a fofoca, porque é o combustível de muita confusão dentro da própria igreja de Deus. A gente espalha, é como um telefone sem fio. E acredite, as pessoas mais fiéis adulteram mensagens. A gente conhece aquela brincadeira que é chamada telefone sem fio, né? Você fala só uma vez no ouvido da pessoa e ela tem que passar para outra e depois a gente descobre e ri. Aquilo é uma boa ilustração do que a fofoca faz, porque ela vai mudando tanto involuntariamente como voluntariamente. Pelo erro nosso em ouvir, de interpretar, e pela nossa própria má intenção. E nós precisamos tomar muito cuidado com a fofoca. Paulo diz, agora, porém, despojai-vos de tudo isso. Tire esse trapo do velho homem, tire esse trapo imundo da sua língua, porque isso pertence à sua velha natureza. Por isso Paulo havia dito, ora, nestas coisas, no verso 7, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Nessas coisas vocês viviam quando vocês viviam nelas. Você ainda é assim? Então você tem que tomar muito cuidado, irmãos. É uma das maiores desgraças que tem na igreja, é crente fofoqueiro. Crente que leva e traz. E meus irmãos, não pensem que a igreja do primeiro século não tinha isso não. Tá? Desde que o mundo é mundo, desde que Adão caiu, isso está presente em todo lugar. Todo lugar. Você pode mencionar aqui, só para mostrar um exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler primeiro 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Tinha até missionário, irmãos. Olha, o fofoqueiro, tem fofoqueiro que ele tem vocação de missionário. Né? O fofoqueiro, na verdade, é um grande missionário. Né? E às vezes ele é reconhecido como tal. Né? E havia missionários, na época de Paulo, que eles diziam, olha, eu vou viver do evangelho, vou só pregar o evangelho. Só que eles ficavam na casa dos irmãos, naquela época os hotéis eram muito pouco recomendáveis, e a hospitalidade era muito importante, os irmãos hospedavam, e aí ele levava a fofoca de um canto para outro. É isso que está acontecendo segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 10 em diante, capítulo 3, 10 em diante, segundo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Então, veja, ele está falando, eram pessoas que não trabalhavam, porque elas, não, eu quero viver do evangelho. E elas ficavam numa casa e noutra, e elas ficavam se intrometendo. Estavam numa casa, ouvia a conversa daquela casa, ia para outra casa, olha, você não sabe o que eu vi lá na casa do irmão. Ih, você nem sabe, né? E tem algumas igrejas aí, eu soube, né? Tem algumas igrejas aí que, às vezes o irmão pede para, eu quero dar uma palavra, pastor, tem uma palavra de Deus. Aí ele, na palavra de Deus, solta o verbo contra aqueles que ele tem inimizade, né? E eu quero uma oportunidade, né? E para falar mal do irmão. Então isso acontece muito em algumas igrejas. Nós temos que tomar muito cuidado com isto, meus queridos. Paulo também menciona em 1 Timóteo 5, só para concluir a consideração sobre este pecado, ele fala das viúvas. Você sabe, no primeiro século, algumas viúvas não tinham filhos nem netos, totalmente desamparadas, elas eram sustentadas pela igreja e ao mesmo tempo elas faziam um certo serviço na igreja, um tipo de serviço de diaconia, embora elas não tivessem o ofício, né, no sentido mais genérico da palavra. E
E algumas delas se dedicavam, diziam, olha, eu não vou mais casar, eu quero me dedicar a Cristo. Só que algumas delas acabavam se tornando missionárias da fofoca. Por isso Paulo, no capítulo 5, verso 13, falando dessas viúvas, ele diz, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Né? Elas andavam de casa em casa. Irmãos, esse é um pecado antigo, e nós precisamos, dia a dia, nos despojar dele, tanto no que diz respeito a ouvi-lo, como no que diz respeito a falá-lo. Despoje-se, meu irmão, tire esse trapo velho e imundo, chamado fofoca, da sua língua. Mas há uma segunda forma de maledicência. São as murmurações e críticas destrutivas. Há o maldizente que critica, que murmura, que reclama, que para ele nada está bom, que está sempre, parece que tem o coração preparado para identificar falhas nas pessoas, falhas nos grupos, para fazer críticas mordazes. Ele não reconhece, ou ela não reconhece, às vezes, as coisas que as pessoas, o grupo, ou a família, ou a igreja faz, mas quando tem alguma coisa que a pessoa julga errada, ela critica, ela murmura, ela se emburra como uma criança mimada. Isto é pecado também, é um pecado da língua. E veja, críticas, meus irmãos, mesmo quando são verdadeiras, nós temos que tomar cuidado, porque algumas críticas, mesmo verdadeiras, não precisam ser ditas. Como, por exemplo, olha, ela não vai muito bem nos estudos, não. Eu soube que tirou umas notas vermelhas, a mãe até deixou de castigo, né? Qual é a utilidade, por exemplo, de uma coisa assim? É até verdadeiro, mas qual é a utilidade disso? Então, nós temos que tomar cuidado com as críticas destrutivas. É claro, eu preciso colocar isto aqui. Nós vivemos numa geração melindrosa, que quer criminalizar a opinião, onde não se pode chamar o pecado de pecado. Não estou me referindo a isso. Eu tenho que chamar o pecado de pecado, mas eu estou falando sobretudo nas nossas críticas, nas relações que nós temos com as pessoas desavindas, ou pessoas com quem nós não nos, vamos dizer assim, não nos damos bem. E nós muitas vezes criticamos de maneira mordaz e somos muito dados à murmuração. Nós não somos diferentes de Israel, meus irmãos. Israel tinha qualquer problema, murmurava, não agradecia a Deus, não tinha gratidão no seu coração. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. A palavra de Deus nos mostra que a murmuração foi um dos pecados pelos quais muitos israelitas ficaram prostrados no deserto. Como adverte Paulo em 1 Coríntios 10, observe lá. 1 Coríntios 10, sobretudo no verso 10, eu quero que você abra lá. O apóstolo Paulo começa esse capítulo, eu preciso mencioná-lo desde o verso 1, ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: todos os nossos pais tiveram as mesmas experiências de serem abençoados com as bênçãos do pacto. Ele diz, nossos pais, irmãos, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo meio do mar. Observe a palavra todos aí, se você quiser sublinhe. Todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual, está se referindo ao manjar. E beberam de uma pedra, ao maná, e beberam de uma pedra espiritual, e a pedra que o seguia era Cristo. A palavra todos está aí presente, se não estou enganado, 4 vezes, e subentendida ainda mais uma vez. Observe a palavra todos, mas observe o contraste no verso 4. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todos foram abençoados. E observe que Paulo utiliza-se de uma linguagem sacramental aí. Ele está contextualizando para os coríntios a experiência de Israel. Porque ele menciona o passar pela nuvem e pelo mar como uma espécie de batismo. E ele descreve o comer o maná e o beber daquela água da rocha como uma espécie de ceia. É isso que Paulo está dizendo. Porque ele está dizendo, olha, vocês participam da ceia, dos sacramentos, vocês foram batizados,
Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual eles ficaram o quê? Prostrados no deserto. Essa palavra prostrados, ela traduz um verbo, literalmente significa esparramados. A figura é dos corpos, dos cadáveres esparramados no chão. Você lembra? Quantos entraram na terra daquela geração? Quantos entraram? 2. De milhões de pessoas, apenas 2 entraram. E Paulo claramente diz, meus irmãos, mas aquela aí, pastor, era a época da lei, agora nós estamos na época da graça. Além de ser uma visão equivocada, essa visão dispensacionalista, na verdade, ela ignora o que Paulo fala aqui no contexto. Olha o que ele diz no verso seguinte. Ora, estas coisas, verso 6, se tornaram o quê? Exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí, entre os vários pecados, ele fala de imoralidade, ele fala de cobiçar as coisas mais, aí eu quero destacar o verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Ele está descrevendo a narrativa de Números 16. Veja, ele fala de imoralidade, ele fala de idolatria, ele fala de cobiçar as coisas más, mas ele fala também que a murmuração levou muitos à destruição. Murmuração é aquela reclamação que não reconhece, não é grata a Deus, mas está sempre destacando aquilo que não tem. O murmurador, ele sempre se foca naquilo que não tem, naquilo que não recebeu, na forma como ele não foi tratado ou ela não foi tratada, e ele murmura, ele não é grato, ele dificilmente agradece quando as coisas saem do seu jeito, mas quando não saem, ele murmura ou ela murmura. Paulo diz, olha, muitos foram destruídos, e veja, pela segunda vez no texto, no verso 11, ele diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A murmuração destrói muita gente e deixa muita gente prostrada no meio do caminho. As rixas que surgem das murmurações geralmente vêm de pessoas, como diz novamente Jerry Bridges, que se acham perfeitos e nunca imaginam que suas atitudes ou palavras furiosas contribuem para a discórdia. Na maneira de pensar desses cristãos, a culpa é sempre dos outros. Muito cuidado, meus irmãos, com a murmuração. Muitos crentes são insatisfeitos, nada para ele está bom. Nada para eles está bom. Muitas irmãs são insatisfeitas. Às vezes nem participam tanto, mas reclamam e criticam. Muitas vezes de coisas que nem sequer contribuíram. Como é terrível quando você não tem gratidão e você murmura. Nós temos que tomar cuidado com isto. E o terceiro pecado ligado à maledicência é a calúnia. E eu vou colocar casado aqui com difamação. Porque a difamação é a calúnia que se espalha, né? Novamente, Jerry Bridges nos ajuda aqui. Calúnia é o ato de dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém. Ele cita como exemplo uma coisa que nós vivenciamos agora, né? As campanhas políticas. As campanhas políticas são notórias por difamarem oponentes, né? Um candidato atribui ao adversário uma postura baseada em afirmações fora do contexto, ou de um fato isolado e acontecido há muito tempo. E afirmações desse gênero têm o objetivo claro de criar uma imagem falsa e de destruir a reputação do outro. Dificilmente as pessoas que denunciam fatos escandalosos, especialmente nesse tempo, dificilmente elas estão preocupadas com a moral ou os bons costumes. Dificilmente elas estão preocupadas com a justiça. O desejo delas é derrubar o outro, é poder expor o defeito do outro. Mas a calúnia não ocorre só aí. Bridges, novamente, ele diz que nós caluniamos ao atribuir motivações erradas a alguém. Quando você sempre manifesta motivações erradas. Ele faz isso porque ele tem esse interesse, ou ela tem aquele interesse ou motivação. Nós caluniamos, meus irmãos,
quando nós fazemos isto. E eu preciso dizer aqui como as redes sociais potencializaram nossa capacidade de viralizar nossa mágoa, de viralizar nossa murmuração, de viralizar fofoca, de viralizar notícias caluniosas. Irmão, cuidado com o que você fala na internet, porque a internet é um bom escudo. Muitos crentes ficam magoados e em vez de fazer o que Jesus ordenou, vai entre ti e ele só. Eles não só falam mais para o melhor amigo, eles jogam nas redes sociais e usam verbos no indefinido. Usam sujeitos no indefinido, as pessoas, os irmãos, os crentes, a igreja, muitas pessoas. Cuidado, crente. Você está fazendo aquilo que a Bíblia proíbe no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E cuidado também com o que você compartilha. Porque às vezes você nem sabe se a notícia é verdadeira. Eu mesmo, meus irmãos, já me peguei nesse pecado. Eu tenho sempre o cuidado de checar alguma coisa que eu julgo de interesse geral da comunidade para trazer algum pensamento ou reflexão. Mas já, muitas vezes já aconteceu de eu olhar e ver, olha, isso é fake news. Temos que tomar muito cuidado com o que nós compartilhamos. Tenha cuidado com o que você curte. Porque às vezes alguma pessoa usa a rede social para bater em alguém que ela é covarde, ela não tem coragem o suficiente para ir à pessoa e perguntar à pessoa, mesmo quando tem oportunidade, e às vezes você curte sem saber. Tenha cuidado com o que você curte. Porque maledicência é um trapo velho, imundo e fedorento, pertence ao velho homem. Você andava nessas coisas quando você vivia nelas, mas agora você é nova criatura. Um segundo pecado da língua é a linguagem obscena. Nós falamos da maledicência um pouco mais demoradamente, porque são várias manifestações da maledicência, mas ele fala da linguagem obscena do vosso falar, ou literalmente linguagem vergonhosa saindo da boca de vocês. A ideia aqui é de um fluir contínuo de palavras torpes. A raiz dessa palavra traduzida por linguagem obscena, tem a conotação de vergonha. Ela é a palavra que está lá em Efésios 5:12, quando Paulo diz, o que eles fazem, os ímpios, o só em oculto, o só referir é vergonha. É a mesma raiz da palavra. Então, linguagem obscena é aquela linguagem que não tem pudor, que abdicou do pudor. Trata-se assim, meus irmãos, dessa linguagem imoral. A Bíblia diz que as palavras, o Senhor Jesus diz que as palavras são como fruto, pelo qual você conhece a árvore. Jesus disse isso em Mateus 12:33, falando aos fariseus que o criticavam. Ele diz, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto podre. A palavra ali, literalmente, no grego é podre. Aliás, em Efésios 4:27, se não estou enganado, só conferir aqui, em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a palavra aí é a palavra podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse mundo sexualizado, nesse mundo erotizado, veja, não se deixe levar pela nova moralidade. O mundo, não se engane, é moralista. O mundo é moralista. O mundo se acha do bem. Só que a moralidade do mundo abdicou, ela não tem nada a ver com a moralidade que a Bíblia coloca. Por exemplo, quais são os pecados nessa nova moralidade? E veja, alguns desses são pecados mesmo. Só que se coloca isto daí, se desvia para isso e se esquece dos outros. Então, pecado, você não pode maltratar animais. Se você pescar um peixe, tem que devolvê-lo ao rio. Não pode comer todos os peixes que você pesca. Porque respeite os animais. Ok, nós não devemos maltratar os animais. A Bíblia diz que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Mas essa coisa se tornou o maior dos mandamentos agora.
os animais parecem gente, agora tem que andar no carrinho de bebê, e ter chupeta, e ter aniversário. E muitas vezes os mesmos que dizem, olha, nós temos que respeitar os ovos de tartaruga porque tem vida lá dentro, dizem que dentro do ventre da mulher só tem um monte de células e você pode abortar. Essa é a moralidade, ambientalismo, a mata amazônica. Ok, nós devemos preservar o meio ambiente, mas cuidado. Porque os mesmos que dizem, olha, nós temos que preservar o meio ambiente, e vamos plantar, e as crianças na escola aprendem a fazer plantinhas, mas tudo bem se você tiver uma sexualidade pervertida. Desde que você plante as árvores, desde que você preserve o ambiente, desde que você seja contra a misoginia, desde que você seja contra a homofobia, e todos os pecados que eles denominam e chamam daquilo, para se colocar como do bem. E muitas vezes a imoralidade não tem problema. E nós crentes passamos mais tempo, tentando provar que a gente não é homofóbico, que a gente é do bem, que a gente não julga, do que confrontando o pecado. E a gente começou a aquecer a imoralidade. Temos que tomar cuidado com isso. É triste quando o crente usa de linguagem chula e imoral. Novamente, cuidado com o que você curte e compartilha. Tem muitos textos, não, é um texto de direita, mas está cheio de obscenidades, não tem necessidade de você compartilhar. Tem textos de todos os níveis, tem texto de bom nível. Cuidado. Cuidado com as fotos que você compartilha, ainda que seja para criticar. A Bíblia diz que a impudicícia, a imoralidade e toda sorte de impurezas nem sequer se deve nomear entre nós. Está lá em Efésios 5, verso 3 em diante. Cuidado com a linguagem obscena, cuidado com as novas gírias, cuidado com as expressões e gestos da moda que tem conotação sexual, irmãos. Nós estamos perdendo o pudor, porque nós estamos aderindo a uma nova moralidade, a moralidade do politicamente correto. Temos que tomar cuidado com isso. Linguagem obscena é trapo velho, é trapo imundo, é trapo fedorento, não agrada o nosso Deus, não pertence ao novo homem, não pertence a Cristo. E nós temos que nos despir disso. Se você fala palavrão, querido, tira o palavrão da sua boca. Se você é um crente dado a obscenidades, tire a obscenidade da sua boca, isso é trapo velho. Você bateu o dedão, não precisa você citar um palavrão. Fala uma palavra difícil, pindamonhangaba, alguma coisa assim. Tem que tomar cuidado, meus queridos. E o terceiro e último pecado da língua, do qual devemos nos despir, é a mentira. Não mintais uns aos outros. E aí ele traz essa realidade de que nós fomos despojados do velho homem, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Em uma passagem paralela, Paulo fala do despiste do velho homem em forma de mandamento, em Efésios capítulo 4, 22. E ali ele destaca que o velho homem se corrompe segundo as cobiças ou concupiscências do engano, da mentira. E ele diz que nós devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestir, no verso 24, do novo homem, criado segundo Deus. Como é que ele é criado? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Meus irmãos, o novo homem nasceu da verdade. E porque nós procedemos da verdade, a mentira agora já não deve ter lugar em nossa vida. A palavra de Deus aqui pede uma atitude decisiva e completa no despiste da mentira e uma ação contínua no falar a verdade. Os verbos aqui estão nesse sentido. Não mintais uns aos outros. Aliás, em Efésios 4:22 diz, deixando definitivamente a mentira, fale continuamente a verdade, cada um
com o seu próximo. O sentido é, você só deve falar aquilo que for verdadeiro. Irmãos, não existe mentira inocente. Não existe mentirinha, não existe mentira branca. São expressões que nós usamos para diminuir a gravidade daquilo que Deus abomina. Às vezes a gente até te chama de mentir, mas diz, pastor, irmão, eu tive que mentir. Ninguém tem que mentir. Nem com uma arma na cabeça você tem que mentir. Poderíamos discutir a ética das questões de guerra aqui, mas não é o caso. Nós não estamos normalmente numa guerra. Vamos falar do dia a dia. Muitas vezes nós mentimos para não perder o emprego, ou nós mentimos para nos dar bem, ou nós mentimos para não pegar uma multa, ou para não desagradar. Não, pastor, é porque eu menti, porque eu não quis magoar. E nós usamos todo tipo de desculpa para mentir. Mas o nome que dermos não diminui o nojo que Deus tem da mentira. É por isso que Paulo aqui em Colossenses, ele diz, despojai-vos, não mintais uns aos outros. A palavra de Deus diz em Provérbios, para citar apenas uma passagem, em Provérbios capítulo 12, versículo 22, que o Senhor odeia, que o Senhor abomina, que o Senhor tem repugnância à mentira. Em Provérbios 12, 22 está escrito, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Meus irmãos, no entanto, nós não mentimos apenas quando nós contamos uma mentira clara, né? Nós mentimos também quando nós exageramos. Nós mentimos quando nós não dizemos toda a verdade a quem tem o direito de saber a verdade. Nós mentimos quando nós proferimos a chamada mentirinha branca, nome que damos à mentira que acreditamos não ter consequência nenhuma. A mentira, meus irmãos, é gerada no ventre de Satanás. Jesus, em João 8,44, diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desígnios. Quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio. Essa é a essência do diabo, ele é um mentiroso. Minha pergunta é, de quem você é filho, irmão? De quem você é filha, minha irmã? Você é filha de Deus? Se você se revestiu do novo homem, se você se revestiu de Cristo, o novo homem procedente da verdade, a mentira não combina mais com você. Então você deve se despir da mentira e falar a verdade com o seu próximo. Você precisa falar a verdade em relação aos seus sentimentos, à sua vida e aos seus pecados. Nós, meus irmãos, precisamos aprender a encarar nossos pecados, a confessá-los, a falar a verdade acerca daquilo que fizemos contra a palavra de Deus. Eu concluo a mensagem. Nós já vimos que esse desfazer-se do velho homem é uma responsabilidade nossa. É algo que temos que fazer. Agora, porém, despojai-vos, e o vós aí é enfático no texto original. Portanto, é uma ação que você pratica para consigo mesmo. Removam de si mesmos, Paulo está dizendo. No original, como eu falei, o pronome é enfático, e a ideia de se desembaraçar, se desvencilhar de alguma coisa que emperra a sua vida. É também uma ação urgente, radical, decisiva. O que Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Se tua mão direita te faz tropeçar, arranca, lança de ti, porque te convém que se percam dos teus membros, mas não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus foi quem disse. Então é uma ação urgente, radical, decisiva. Tem que haver determinação do crente. O pecado é algo sério, meus irmãos. E a guerra maior que nós devemos travar é contra nós mesmos. Muitos vícios não saem automaticamente quando nos tornamos cristãos. Eles devem ser extirpados por uma resolução da vontade. Já vimos também que essa é uma ação difícil e dolorosa. Porque sou eu, é a minha carne, então dói em mim, fere o meu orgulho, fere os meus interesses, fere o meu amor próprio. Mas é necessário e é possível, porque Deus já nos deu o seu Espírito. Ele já nos deu o seu poder. Nós já fomos revestidos do novo homem. Cristo está em nós e Ele é a esperança da glória.
Como disse Chris Lundgaard, por mais infindável e complicada que essa guerra seja, os crentes entram nela com confiança. Porque o Espírito Santo é uma tocha luminosa que nós levamos para dentro da casa mal assombrada e expõe os monstros. Ele nos leva a um armário debaixo da escada e descobre um ódio em agitação. Ilumina uma parte debaixo da cama e mostra uma luxúria hipócrita. Nenhum pecado escapa ao seu olho perscrutador. E é na Escritura que o Espírito Santo nos mostra quem nós somos. Mas eu quero acrescentar 3 conselhos à guisa de aplicação de como nós nos despojamos desses pecados da língua. E o primeiro conselho é: trate, combata os pecados da língua na sua raiz, que é o coração. Embora sejam pecados da língua, novamente eu lembro Mateus capítulo 12, que Jesus fala: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, se você quiser abrir lá, nós vamos abrir apenas para falar com exatidão. A boca fala do que está cheio o coração. Ele diz isso no verso 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmão, você não apenas tem que frear a maledicência da língua, eu e você temos que examinar o nosso coração para ver a cobiça que se esconde nele e combater no coração. Precisamos tratar no coração. E todas as vezes, por isso nós devemos praticar o que nós chamamos de autodesconfiança. Autodesconfiança e autoconfrontação. A pessoa que mais eu devo confrontar sou eu mesmo. A pessoa para quem mais eu devo pregar a palavra de Deus é para mim mesmo. Porque o meu coração é enganoso, ele é a fonte da vida. Jesus diz: do coração procedem todos os maus desígnios, os furtos, os homicídios, os adultérios, a blasfêmia. Então, comece no coração, examinando o coração à luz da Escritura, pregando a palavra e lendo a palavra contra o seu coração. Em segundo lugar, refreie a sua língua do mal. Cuidado, não se apresse em falar. Tiago diz em Tiago 1:21, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando você se sente injustiçado, você logo quer falar, logo quer... Cuidado, irmão. Seja tardio para falar. Não deixe de falar por covardia. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, mas não se apresse em fazer isso quando você está com a ira no coração. Então seja tardio para falar. Se alguém não tropeça no falar, diz Tiago no capítulo 3, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então seja tardio para falar. E terceiro lugar, cuidado com quem você anda. Cuidado de quem você está ouvindo. Em Provérbios 18:8 e 26:22, com variações, está escrito que as palavras do maldizente são como doces bocados, comida fina. O que acontece? Desliza, desce para o mais interior do vento. Sabe o que significa, irmão? Presta atenção. Mesmo quando você não concorda, de tanto ouvir, as palavras do maldizente sempre contaminam o seu coração. Alguns crentes ficam ofendidos quando às vezes vêm ao gabinete e dizem: pastor, olha, porque fulano falou isso, o seu coração foi contaminado. Ou então eu digo: você contaminou o coração dos... Não, pastor, pelo amor de Deus, não se apresse em se defender.
quando você maldiz, quando você murmura, você contamina. Eu quero contar uma breve experiência. Eu me lembro de ter uma vez conversado com um colega de ministério, que ele tinha um sério problema com um presbítero de outra igreja com a irmã. E o tempo todo eu percebia que todas as críticas que ele fazia àquele presbítero eram sempre críticas destrutivas ou críticas desfavoráveis. E eu conhecia o presbítero, eu sabia que ele era um homem crente, um homem de Deus, mas ele sempre falava alguma coisa e aquilo me incomodava. Então eu cheguei para esse colega e falei, olha, eu queria ser sincero com você, o que você está me falando, todas as vezes que você fala, você sempre faz uma crítica a esse irmão, e eu acho que tem alguma coisa no seu coração. E isso, eu queria que você percebesse isso. Eu disse, eu não morro de amores por ele, não. É uma forma de dizer, eu não o amo. Veja, eu discordei daquele irmão, eu confrontei aquele irmão, mas sabe o que aconteceu? De tanto ouvir as críticas dele, eu tinha tempos que eu não falava com aquele presbítero. E um dia nos encontramos num lugar, num evento público, que reunia várias igrejas. E aquele presbítero veio e me abraçou e me beijou. Irmãos, eu senti um mal-estar tão grande. É como se eu olhasse para aquele presbítero com os óculos do irmão maldizente. Eu me senti muito mal. E foi então que eu fui até o irmão e disse, olha, você contaminou meu coração. Eu preciso te dizer isso. E ele me pediu perdão. Ele falou, você tem razão. Veja, as palavras do maldizente são comida fina, irmão. Pode ser teu melhor amigo, mas se ele fica o tempo todo criticando, e geralmente as mesmas pessoas, cuidado. Você tem que dizer, olha, eu não quero ouvir. Eu não quero te ouvir. Você está me fazendo mal. Seja sincero, se você é amigo, diga isso. Você está me fazendo mal. É um veneno, mas é saboroso. Cuidado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Provérbios 26:20 também fala do fofoqueiro. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. Cuidado para quem você abre a sua vida, irmão. Às vezes a gente diz, ai, pastor, eu não sei como isso foi acontecer. Você não percebe que o sujeito é fofoqueiro, que aquela irmã é fofoqueira, então por que você abriu sua vida? Não te metas com quem muito abre os seus lábios. E por fim, mire-se no exemplo de Cristo, meu irmão. Cristo é o teu exemplo. Ele não apenas revestiu você, ele não apenas lhe deu o seu espírito, mas ele deixou exemplo. Está lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, no capítulo 2. Ele diz que Cristo não cometeu pecado, no verso 22, nem dolo algum se achou em sua boca. Dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, você sabe o que é ultrajado? É quando alguém ofende você publicamente, expõe você, envergonha você. Ele não revidava com ultraje. Nesses tempos de polarização política e ideológica, é o que mais nós vemos, ultraje trocado. E a gente acha que a gente pode ultrajar porque a gente é de direita, conservadora, ou liberal, ou até contrário ao princípio bíblico, ANCAP. Depois você me pergunta o que é ANCAP. A palavra da moda. Mas o Senhor Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça. Você vai ver, bichinho. Você vai ver. Um dia da caça, outro é do caçador. Vingança é um prato que se come frio. Não. O que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente. Irmão, você crê que Deus julga retamente? Quando você se sente injustiçado, é o que você tem que fazer. Entregar-se àquele que julga retamente. E ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. O inocente, o justo, ele pagou o pecado dos justos, dos injustos. É o que diz a palavra de Deus. E por causa da sua morte é que nós podemos hoje vencer o pecado. Que o Senhor Deus nos dê a graça, meus irmãos,
de despojar-nos desse trapo velho e imundo e nos revestir do novo homem. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Seja louvado o teu nome, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele morremos. Nós fomos despidos do velho homem, o Senhor implantou nova natureza em nós. Nós temos aprendido, ó Deus, que precisamos todos os dias despojar esses trapos velhos e imundos, dessa natureza que ainda habita em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a empreender uma luta implacável contra essa velha natureza. Ajuda-nos a ler a Tua palavra contra nós mesmos. Ajuda-nos a termos a atitude de tirarmos a trave do nosso olho antes de tirar o argueiro do olho do irmão. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.